Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula do ano. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar temas sobre a Idade Moderna. Dentro desse contexto, nós já falamos sobre o renascimento cultural e urbano, sobre as reformas protestantes, e aí é importante também a gente falar sobre a formação dos estados nacionais, o absolutismo monárquico, né, que é a ascensão do rei, com o fim do feudalismo e das relações senhoriais, e também sobre as práticas mercantilistas. Então, é de suma importância a gente trazer esse contexto, né? Porque a Europa ela saiu daquela fase, né, feudal, onde vivia só na zona rural, não existia comércio, não existia moeda, não existia a prática comercial, nem as cidades, as pessoas viviam em fazendas, né, que era na zona rural. E aí, diante de tantas transformações que começaram desde o século XII até o século XV, a realidade do europeu se modificou com o fim dos reinos germânicos, né, que eram do sistema feudal. Nós tivemos a formação dos estados nacionais, que são os países europeus que a gente conhece hoje, né, como Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, e aí houve essa divisão e a formação desses estados nacionais com a figura do rei como poder centralizador e absoluto em cada estado desses. E aí é nesse contexto também que nós teremos o comércio, né? Com o renascimento comercial e o fim do feudalismo, né, do sistema feudal, nós também entramos nesse período das práticas comerciais com a ascensão da burguesia, né? Então, todo esse contexto leva a Europa a essa nova realidade que os historiadores chamam de Idade Moderna, até porque os próprios europeus dividiram, né, dessa forma e falam que a Europa saiu daquele período de escuridão e entrou numa idade moderna, né, o homem se modernizou e aí veio o advento da ciência e entre outras coisas. Então é o tema da nossa aula de hoje para fechar o conteúdo do ano. E aí, gente, o mundo moderno, né, ele foi marcado pela formação dos estados nacionais, né, o absolutismo, as grandes navegações, né? Então foi nesse contexto, certo? Que os portugueses e os espanhóis e alguns outros europeus descobriram a América, dominaram a região da América, né? Com o objetivo de fortalecer o poder do rei e também de adquirir mais riquezas e fortalecimento do capitalismo comercial com as práticas do mercantilismo. E aí também o renascimento cultural e científico, que nós já estudamos, certo? Então, isso aqui a gente já estudou. E também a reforma religiosa nós também já estudamos. Então, ficou faltando essas duas partes. Eu não vou aprofundar, gente, nas grandes navegações, porque não vai dar mais tempo, tá? Quem tiver interesse, tem muitos vídeos no YouTube que abordam o assunto, tem também o conteúdo no livro, então é só vocês irem atrás, que tem muito conteúdo bom na internet sobre o assunto. Bom, esse é o contexto, né, histórico que deu início à Idade Moderna. Então, o homem, né, tipo, o contexto histórico, né, para a formação da Idade Moderna e a origem dos Estados Nacionais se deu por conta da crise, né, do sistema feudal, que foi nos séculos 14 a 16. E aí a sociedade europeia ela vivia nessa idade moderna, certo? E aí era uma sociedade estamental, né? Que o nascimento era que definia a condição social da pessoa. E aí começou, gente, num período de centralização política, né? E aí foi esse momento, nesse contexto de transição, que
houve o fim do sistema feudal, né, dos feudos, e o início da prática comercial e do mercantilismo. Aí vieram as reformas protestantes, o renascimento cultural. Então, tudo isso, né, todos esses pontos aqui marcaram o quê? O fim da Idade Moderna e o início, ou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, gente, nós temos aqui, né, outros fatores que levaram à formação dos estados nacionais, certo? Então, nós temos aqui a crise feudal e expansão pré-capitalista ou mercantilista. Aí surge uma nova classe social, né, como eu falei para vocês, que é a burguesia. E aí, com a burguesia, com a nova classe social, nós temos o quê? Uma expansão comercial, certo? Porque os burgueses começaram com essa nova prática, né? Comercial, e também havia uma limitação do poder da igreja, certo? Então, por isso que aconteceu que as reformas protestantes, porque era conivente com a época criticarem a postura da Igreja Católica. E aí, o que aconteceu? Com o fim aqui, né, do sistema feudal, né, e também a perda, né, de poder dos senhores feudais, né, com o fim dos feudos, acabou também os privilégios da nobreza feudal, né? E aí, com a ascensão do rei em cada estado nacional, nós temos o quê? Uma aliança entre o rei, certo? E a burguesia. E aí a burguesia, né, ela financiou a burocracia estatal e estruturou e manteve o exército. Então, por quê? A burguesia era a que tinha o dinheiro, né, a riqueza na época. Então o rei se aliou, né, pensando que para que a burguesia pagasse os impostos ao rei, para ela manter o exército, né, e proteger o seu estado, né, o seu país, e também manter o luxo, né, da corte, né, enfim. E aí, gente, houve uma unificação política e administrativa do reino, né? Por isso que houve o quê? Uma centralização do poder, que era o poder concentrado somente nas mãos do rei. No período do sistema feudal, o poder ele estava, né, descentralizado, ele era dividido em vários senhores feudais, não estava concentrado nas mãos de um só. Diferente desse período, que o poder ficou concentrado somente nas mãos do rei. Por isso que nós chamamos de absolutismo monárquico. E aí houve uma unificação das leis em cada estado nacional, criação de unidades monetárias. Por isso que hoje nós temos a moeda, e cada país tem a sua moeda, né, de circulação mundial. E hoje a que tem maior valor é o dólar, como sempre, né? Mas tem também o euro, que é da Europa, a libra, e por aí vai. E aí eles criaram, né, o sistema de pesos e medidas, né, que é a prática capitalista, e também a contratação de funcionários públicos. E aí tudo isso levou o quê? A uma monarquia nacional e à formação dos estados nacionais, que são esses países que nós conhecemos hoje. Aí veio o quê? Né? Com a formação dos estados nacionais e tudo que eu expliquei, veio o absolutismo, né? Que significa um poder, né? Absoluto, real, ele é hereditário, divino, porque o rei ele se auto-intitulava representante direto de Deus, ele era o próprio Deus, né? E era um poder absoluto e centralizado, ou seja, era um poder absoluto do rei. Não existia outras pessoas que pudessem ter um poder aliado ao dele. Não, é o poder centrado somente nas mãos do rei, é um poder absoluto. E aí, nesse período, né, com lá o renascimento cultural e científico, nós tivemos vários pensadores da época, né, que tiveram espaço para isso. E aí nós tivemos o Maquiavel, que dizia que não havia limites éticos ou morais para o poder soberano do rei.
tanto que ele lançou o livro O Príncipe, né, que fortalecia isso, né, ele defendia a ideia de um poder central, que era do rei. Jean Bodin e Jacques Rousseau, direito divino dos reis, ou seja, o rei ele é um representante de Deus. E também Thomas Hobbes, né, que o homem é o lobo do homem. Vocês vão estudar isso em filosofia logo mais, né, no segundo ou terceiro ano. E aí nós tivemos nesse período, né, Maquiavel, né, o Príncipe, Jean Bodin, A República, Thomas Hobbes, Leviatã e Jacques Rousseau, Política segundo as Sagradas Escrituras. Todos esses livros aqui, gente, servem de base para a construção política moderna e contemporânea que nós vivemos hoje, né? A República e, enfim, outras coisas. E aí, gente, esse absolutismo monárquico, né, ele foi marcado, né, pelo controle total sobre os poderes representativos locais e religiosos, a centralização administrativa, intolerância religiosa, né, a sacralização e exaltação do rei, ou seja, o rei era o poder, né, central e divino da época. A Igreja Católica estava perdendo espaço por conta disso. Daí eles formaram um exército estatal centralizado para proteger, né, o seu estado, e a submissão da nobreza, ou seja, aquela nobreza feudal, que antes tinha algum poder no período, né, do feudalismo, ela perdeu espaço, né, aí surgiu uma nova classe que foi a burguesia, e essa nobreza, ela se submetia ao quê? Ao poder absoluto do rei. Então, o poder absoluto do rei ele foi marcado por todos esses, né, por todas essas características. E aí, gente, nós tivemos aí a formação dos principais estados nacionais, que foi Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Eu não vou explicar ponto a ponto de cada um deles, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois vocês fazem a leitura do PDF para acompanhar. Mas os principais estados nacionais que se formaram nesse período foram Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Logo depois surgiram novos países, né? Como a Alemanha, Itália e etc. E aí, gente, o que é o mercantilismo, né? É um conjunto de práticas e ideias econômicas do período moderno nos países europeus. Era a nova prática econômica da época, né? O mercantilismo. Então, com a crise do sistema feudal, nós tivemos o quê? O mercantilismo. E aí, quais são as características dele? O metalismo, certo? Que é a riqueza do Estado com acúmulo de metais, intervencionismo, balança comercial favorável, protecionismo, monopólio e colonialismo. Então, todas essas práticas aqui, né, principalmente pelos burgueses, né, pela burguesia, marcaram as características do mercantilismo. E aí o Estado absolutista, né, formado e tinha o poder central do rei, ele apoia os negócios da burguesia, porque ele precisava de recurso, né, de dinheiro, e também sustenta a nobreza, né, porque a nobreza antes fazia parte ali da ordem social, né. E aí, quais são os principais objetivos do mercantilismo, né? Então, o Estado absolutista, né, com as práticas mercantilistas. É o objetivo, né, do metalismo, é o entesouramento de metais preciosos para fazer a moeda local, o fortalecimento do poder real, e eles utilizavam esses meios, né, que era o protecionismo, colonialismo, a pirataria, balança comercial favorável. Então, gente, todas essas práticas marcam, né, essa transição do sistema feudal para o Estado moderno e para a formação dos Estados nacionais. Então, é nesse contexto, né, que os europeus se inserem e querem ampliar suas práticas comerciais e começam com as grandes navegações,
né, e chegam rumo à América. Então, eu vou parar por aqui e qualquer dúvida me procurem no fórum. Um abraço, gente!